Cumprimento a todos vocês, meus queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, com o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo. Muito bem, hoje, quarta-feira, nós vamos agora estudar a nossa lição. Nossa lição de hoje, um paraíso com almas desencarnadas, né? Realmente a Bíblia dá base, né, para nós sustentarmos essa crença de que realmente há um paraíso com almas que desencarnou e elas voou para lá e elas estão já ali no paraíso. Seria verídico? Podemos crer? A Bíblia vai responder para nós, tá? E, portanto, nós vamos estudar a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, e também nós vamos estudar 1 Coríntios no capítulo 15. E aí a Bíblia tem uma resposta para nós, tá? Eu quero pedir a bênção de Deus pela oração neste momento, para que Deus ele possa nos ajudar a compreender esta lição que é tão importante para nós, tá? Como eu falei para vocês, a lição dessa semana ela é uma lição fantástica, né? Porque nós estamos aprendendo, né? Ou relembrando, né? Para aqueles que já são veteranos, né? Já estudou várias vezes esses assuntos. Estamos aí relembrando realmente essas passagens bíblicas que realmente traz para nós uma iluminação a respeito, né, do estado dos mortos. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade nesta manhã. Podemos começar este dia ouvindo a voz do nosso Deus. Nós agradecemos por esta bênção maravilhosa e pedimos neste momento a unção do Espírito Santo na nossa mente para compreendermos esta lição que é tão importante. Em nome de Jesus, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, um paraíso com almas desencarnadas, tá? Realmente, no mundo cristão, principalmente, deveríamos, né, ter assim um amplo conhecimento da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para nós podermos entender que realmente, queridos, é uma filosofia que tem sido adotada por muitos professos cristãos, né? Mas que a Bíblia não dá nenhum tipo de referência para nós podermos crer, né, ou sustentar, né, uma fé, a nossa fé, né, nessas fábulas, tá, nesses ensinamentos, que realmente a Bíblia está longe de garantir para nós que realmente existe almas desencarnadas gozando, usufruindo da alegria nesse paraíso, tá? E eu quero começar com vocês, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 29, 34, 35, aonde Pedro, ele afirma com muita categoria de que Davi, ele diz, Davi morreu e está sepultado entre nós, e ele não subiu aos céus. Está muito bem claro isso, tá? Está tão claro, queridos, que é muito mais claro do que o sol resplandecente ao meio-dia, tá? O apóstolo Pedro, ele deixa muito bem claro que Davi, há centenas de anos que havia morrido, ele estava sepultado. Ele não tinha subido ao céu. Ele deixou muito bem claro, ele não subiu ao céu.
Ok, tá? Esse é um ponto de uma referência assim muito contundente para nós. Tá? Temos aí, através da Bíblia Sagrada, né, esse homem inspirado pelo Espírito Santo dizendo que Davi estava sepultado. E ele continua até hoje sepultado, tá? Aguardando a ressurreição, aguardando Cristo Jesus voltar. Tá? Queridos, Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem que tinha um coração parecido com o coração de Deus. Davi era um pecador? Claro que sim. Davi errava e errou muito. Mas só que Davi era um homem humilde, um homem que havia arrependido dos seus pecados, confessado os seus pecados. E Davi, queridos, era um homem que tinha um coração mole, um coração, né, que perdoador, coração compassivo. Tá? Por isso a Bíblia refere Davi com um coração semelhante, parecido com o coração de Deus. Tá? Mas Pedro diz que ele não está no céu, ele está sepultado, está dormindo, tá? E ele está, assim como tantos outros, aguardando a ressurreição dos justos quando Jesus voltar. Tá? Uma outra referência bíblica, queridos, que eu queria mencionar aqui com vocês, em 1 Coríntios 15, verso 16 ao verso 18, onde diz ali que, diz assim, olha, se os mortos não ressuscitam, né, então Cristo não ressuscitou. Tá? E a vossa fé, aqui diz o apóstolo São Paulo, nessa carta, né, ele diz assim, que então a vossa fé é uma fé que é vã. Tá? Se Cristo não ressuscitou, ou seja, Paulo está dizendo aqui, queridos, que a garantia da nossa ressurreição é por meio da ressurreição de Cristo. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou, então, logo diz aqui Paulo que os que dormem não ressuscitarão. E mais ainda, Paulo aqui ele deixa muito bem claro que a fé, a nossa fé é uma fé vã, e ele diz ainda, aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Não estão no céu, estão perdidos. Amados, é muito, assim, você ouve muito, tá? E principalmente quando você vai em um velório, alguns cultos de alguns queridos e amados irmãos evangélicos, tá? Dando ali, tentando confortar o coração dos entes queridos em afirmar que essa pessoa, esse falecido, né, já está no céu. Ele voou para o céu, está no céu e ali ele está no paraíso. Ainda tem mais. Alguns ainda creem, queridos, que esse espírito, essa alma desencarnada que subiu, ele se incorporou em um espírito, em um corpo espiritual. Queridos, que base bíblica, onde que nós podemos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tá? Tais afirmações que nós ouvimos, é muito comum ouvirmos isso, principalmente em velórios, né? Tentando ali acalmar e animar o coração de entes queridos que estão ali, né, desesperadamente chorando, derramando as suas lágrimas pela perda de um ente querido. Então, amados,
Logo, se isso fosse verdade, tá? Não deveria haver choro, deveria haver alegria em saber que o seu ente querido está num lugar bem melhor do que o que estamos. E o desejo, o nosso anseio deveria ser, e a nossa súplica era de pedido a Deus para o quanto antes podermos também ir. Podemos desencarnar da nossa carne e subir para esse paraíso. Eu quero dizer para vocês, queridos, que esse paraíso existe. Jesus disse em São João capítulo 14, verso de 1 a 3, eu vou preparar-vos um lugar e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. O paraíso existe. Jesus já preparou. Mas, queridos, todos que vão entrar ali precisa primeiro ser ressuscitados, tá? Precisa primeiro ser justificado através do corpo da corrupção para a incorruptibilidade e da morte para a imortalidade. Tá? A Bíblia deixa muito bem claro que no céu não subiu ninguém desencarnado para lá. A Bíblia dá referência, sim, de que alguns poucos, tá, como primícias dos que dormem, estão lá. Tá? Nós encontramos referências bíblicas, por exemplo, que Enoque, que Elias, eles foram para o céu não a alma desencarnada, mas eles foram para o céu levado por Deus, queridos, um corpo vivo, uma pessoa viva. Eles foram transladados e não desencarnado, não a alma desencarnada. Tá? A Bíblia dá referências também para nós, queridos, que Moisés ressuscitou. Não foi uma alma de Moisés que subiu para lá. Moisés ressuscitou. Tá? A Bíblia deixa muito claro isso para nós em Judas capítulo 9, verso 9. Ele está ali no céu, sim. Foi levado, ressuscitado e levado para representar aqueles que irão ressuscitar com Cristo Jesus na primeira ressurreição, quando Jesus voltar. Tá? A Bíblia também refere para nós, por exemplo, queridos, em Mateus 27, que quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos também ressuscitaram. E ressuscitaram incorruptíveis. E eles não voltou à morte. Eles foram levados para os céus como primícias da ressurreição de Cristo, como o sacrifício de Cristo ser suficiente para nos salvar, para nos redimir e para ressuscitar todos os nossos entes queridos que morreram em Cristo Jesus, que dormiram em Cristo Jesus. Eles estão ali como primícia. Mas a Bíblia diz que eles ressuscitaram com Cristo. Não foi uma alma desencarnada que subiu com Cristo. Eles ressuscitou e como pessoas carnais, seres humanos, tá? Que foram incorruptíveis, ressuscitou incorruptíveis, queridos, já não com os danos mais da morte, e eles foram levados para os céus. E é dessa forma, queridos, que todos os nossos entes queridos ressuscitarão também para ir para o céu quando Jesus voltar, e não alma desencarnada. Tá? Se alguma vez você acreditava nessa filosofia, tá, antibíblica, eu aconselho você a estudar mais a palavra de Deus, a examinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e crer apenas, unicamente na revelação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e não nada mais além do que isto, tá? Desejo a você um bom dia,
Que o Espírito de Cristo esteja conduzindo, guiando a sua vida em toda a verdade da palavra de Deus. Tá? E, se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta com a graça de Cristo Jesus para podermos estudar mais uma lição onde nós vamos aprender um pouco mais, queridos, da palavra de Deus, a inspiração da palavra de Deus, que Deus quer que nós conhecemos cada vez mais para não sermos enganados por muitos que ensina fábulas, ensina teorias próprias, ensina filosofias humanas e não inspiração da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até logo. Um abraço a todos.